Um presidente do Zermatt mantinha um jacaré de estimação na banheira da Casa Branca. Outro costumava tirar a roupa para mergulhos frios em banheiras de hotel para aumentar a virilidade. E o fundador de uma importante universidade ele acreditava que inalar vapor de mercúrio poderia curar a gripe. Os maiores nomes da história não nasceram icônicos. Eles eram bizarros, caóticos e, por vezes, francamente nojentos. Aqui estão 33 factos sobre americanos famosos antes de serem famosos e antes de existirem departamentos de relações públicas. 1. Benjamin Franklin. Geralmente imaginamos Benjamin Franklin como o sábio ancião, empinando pipas em tempestades, distribuindo pérolas de sabedoria. Mas retire esse verniz de respeitabilidade e encontrará um pai fundador com um lado surpreendentemente brincalhão. Antes de encantar a realeza francesa, Benny estava a dar alguns conselhos de vida bastante surpreendentes. Estamos a falar de um guia completo de como fazer, para jovens, sobre como selecionar uma amante. A sua principal dica? Opte pelas senhoras mais velhas. Por quê? Porque, nas próprias palavras imortais de Franklin, elas são tão gratas. Bendito seja o seu coração prático. E se isso não fosse suficiente para escandalizar os grupos de costura, ele também foi autor de um ensaio filosófico intitulado Peidar com Orgulho. Sim, ouviu bem. Um tratado sobre uma forma de arte. O nosso reverenciado diplomata também era um conhecedor de concertos colônicos. Faz-nos questionar o que realmente foi discutido nessas convenções constitucionais. 2. Al Capone. Al Capone. Scarface, cicatriza. Só o nome pinta um quadro de um gangster endurecido, um homem cujo rosto carregava o mapa do brutal submundo de Chicago. Certamente, aquelas cicatrizes infames foram ganhas numa saraivada de balas, numa batalha corpo a corpo com uma máfia rival. Pense novamente. A verdadeira história é menos épico de gangster e mais não seja um idiota num bar. O jovem Al, então um segurança com mais bravata do que inteligência, fez alguns comentários grosseiros a uma mulher chamada Lena Galúcio. O irmão dela, Frank, rapidamente decidiu que o rosto de Al precisava de ser redecorado, com uma faca. 3 golpes rápidos depois, e a lenda de Scarface nasceu. Não de uma posição heróica, mas de uma espetacular falha de etiqueta social. Adeus credibilidade de rua. A sua característica mais famosa foi uma avaliação das suas maneiras. 3. Lyndon B. Johnson. Quando pensa em Lyndon B. Johnson, poderá recordar-se do tratamento Johnson, aquele estilo lendário, quase fisicamente avassalador, de persuasão política. Mas antes de ser uma potência presidencial, LBJ estava a ser pioneiro numa forma ainda mais assertiva de comunicação. Imagine isto: reuniões cruciais de alto nível, chamadas telefônicas vitais, todas conduzidas enquanto LBJ estava, digamos, entronizado. Sim, na casa de banho. Porta escancarada. Ele estaria a negociar políticas e a discutir segredos de Estado enquanto simultaneamente tratava de outros assuntos, mais pessoais. Era uma bizarra jogada de poder? Uma surpreendente falta de modéstia? Ou talvez ele apenas tivesse o trono mais confortável do mundo? De qualquer forma, isso dá um significado totalmente novo à política de porta aberta. Certamente pensaria 2 vezes antes de interromper essa reunião. 4. Nikola Tesla. Nikola Tesla, o homem que iluminou o mundo. Um gênio cuja mente operava numa frequência completamente diferente. Mas com esse tipo de poder cerebral, muitas vezes vem uma espetacular variedade de peculiaridades. E Tesla? Ele era o rei das peculiaridades. O homem tinha um medo patológico de objetos redondos. Pense nisso. Moedas, maçanetas, globos oculares, um mundo de terror esférico. Ele tinha um nojo visceral por cabelo humano. Sério, nem pense em dar-lhe um tapinha nas costas. E joias de pérolas?
A visão delas podia levá-lo a um colapso total. Para completar, ele desenvolveu um relacionamento intenso, quase romântico, com um pombo branco específico. Ele afirmava amar este pombo como se ama um ser humano, chegando a acreditar que tinham conversas telepáticas. Inventor brilhante? Absolutamente. Convidado para jantar de baixa manutenção? Provavelmente não. 5. P.T. Barnum. Antes de P.T. Barnum lançar o maior espetáculo da Terra, ele já era um profissional experiente na arte da gloriosa e descarada farsa. Ele sabia que as pessoas não queriam apenas ser entretidas, elas queriam ser enganadas, espetacularmente. Considere a sua lendária sereia de Fiji. Era uma criatura mística das profundezas inexploradas? Não exatamente. Era a metade superior de um macaco morto grosseiramente costurada à metade inferior de um peixe. Encantador. E, no entanto, multidões faziam fila, dinheiro na mão, desesperadas por um vislumbre. Depois havia o General Tom Thumb, uma pessoa genuinamente pequena, claro, mas Barnum inventou histórias sobre as suas origens exóticas e idade mínima que eram pura ficção, tornando-o uma sensação ainda maior ou menor. Barnum não vendia apenas curiosidades. Ele vendia a emoção irresistível de talvez, apenas talvez, testemunhar o impossível, mesmo que cheirasse levemente a formaldeído e macaco. 6. John Adams. John Adams, segundo presidente, peso pesado intelectual, um pilar da independência americana. Nós o imaginamos a escrever argumentos legais profundos, uma figura estoica da Revolução. E ele era. Mas os seus diários privados, eles pintam um quadro um pouco mais humano e gasoso. Adams, ao que parece, mantinha um registro bastante detalhado das suas próprias aventuras digestivas. Estamos a falar de observações francas, quase científicas, sobre a sua flatulência. Um diário de peidos de um pai fundador. Além destas confissões ventosas, Adams também demonstrou um nível quase desconcertante de integridade profissional. Como advogado de Boston, ele escolheu defender os soldados britânicos implicados no massacre de Boston. Numa cidade que clamava por sangue, foi um movimento tão impopular que foi praticamente um sepulcro de carreira. No entanto, ele fê-lo. Com princípios, gasoso e totalmente único, esse era John Adams. 7. Andrew Jackson. Chamavam-lhe Old Hickory, velho Nogueira, um aceno à sua inabalável dureza. Andrew Jackson, o 7º presidente, um homem cujo olhar severo adorna a nota de $20. Mas, muito antes de ocupar a Casa Branca, ele ocupava mais frequentemente os campos de duelo, muitas vezes com resultados fatais para os seus oponentes. Este não era um homem que fugia a um desafio. Ele praticamente os colecionava. Estamos a falar de mais de 100 duelos. Não é um erro de digitação. 100. Numa questão particularmente desagradável, o seu oponente atirou primeiro, alojando uma bala perto do coração de Jackson. O nosso herói desabou? Ofereceu uma última palavra espirituosa? Não. Jackson, a sangrar e indubitavelmente em agonia, apenas ficou ali parado, apontou com cuidado e calmamente despachou o seu inimigo. Essa bala, a propósito, tornou-se uma residente vitalícia no seu peito. Tempos diferentes, de facto. E por diferentes, quero dizer absolutamente aterrorizantes. 8. Steve Jobs. Steve Jobs. O nome evoca imagens de gadgets elegantes, design minimalista e uma revolução na tecnologia pessoal. O homem da camisola de gola alta preta que transformou o nosso mundo. Mas volte aos seus primeiros dias na Atari e encontrará uma versão ligeiramente menos polida e consideravelmente mais aromática do ícone da tecnologia. O jovem Jobs era um frutariano devoto e tinha a crença bastante infeliz de que essa dieta o tornava imune ao odor corporal. Portanto, duches, opcional. Os seus colegas de trabalho, cujos sentidos olfativos não eram tão tolerantes, discordariam veementemente.
Para completar o quadro de não convencionalidade no escritório, ele também tinha o hábito de andar descalço e, veja bem, lavar os pés nas sanitas do escritório. Sim, eventualmente, a sua presença pungente e, digamos, personalidade intensa levaram ao seu banimento para o turno da noite. Prova de que até os gênios podem ter alguns momentos verdadeiramente maduros. 9. Timothy Dexter, milionário excêntrico sortudo tolo. Já ouviu falar em falhar para cima? Lord Timothy Dexter, um empresário do século XVIII da Nova Inglaterra, era o rei incontestável disso. Este sujeito era tão escandalosamente excêntrico que uma vez simulou a própria morte apenas para ver quem o choraria, e depois espancou a mulher por não chorar o suficiente no falso funeral. Ele escreveu um livro, A Pickle for the Knowing Ones, um pepino para os sabichões, que não tinha absolutamente nenhuma pontuação. E quando os leitores reclamaram, a segunda edição incluía uma página inteira preenchida apenas com sinais de pontuação, dizendo aos leitores para os salpicarem onde quisessem. E a sua perspicácia nos negócios? Ele fez uma fortuna vendendo bacias de aquecimento para camas para as tropicais Índias Ocidentais, onde foram bizarramente reaproveitadas como conchas para melaço. Ele também enviou carvão para Newcastle, Inglaterra, uma grande cidade exportadora de carvão, durante uma greve de mineiros e lucrou muito. Gênio puro, inalterado e acidental. Ou talvez apenas sorte cósmica. 10. Edgar Allan Poe, noiva criança. Edgar Allan Poe, o mestre dos contos macabros, o poeta de corvos e Lenores perdidas. A sua vida foi tão trágica e estranha quanto as suas histórias. E a sua vida amorosa? Bem, essa tomou um rumo particularmente perturbador. Na avançada idade de 27 anos, Poe casou-se com a sua prima em primeiro grau, Virginia Clemm. Ora, o casamento entre primos não era algo inédito na época, mas o ponto crucial? Virginia tinha apenas 13 anos. 13. Para torná-lo legal, ou pelo menos menos abertamente escandaloso, Poe aparentemente mentiu na licença de casamento, alegando que ela tinha 21 anos. Nada diz romance eterno e saudável, como falsificar documentos legais para casar com uma criança. Isso lança uma sombra bastante assustadora sobre todos aqueles poemas sobre mulheres jovens, belas e a morrer, não é? 11. Thomas Edison, escola Cabeça Oca. Thomas Alva Edison, o mago de Menlo Park, o homem que praticamente inventou o século XX com a lâmpada, o fonógrafo e 1000 outras inovações. Certamente, uma mente como essa foi reconhecida desde tenra idade, certo? Errado. Tão errado. Depois de apenas alguns meses na escolaridade formal, o jovem Tom foi essencialmente expulso. O seu professor declarou-o oficialmente tolo, o que é uma expressão antiga para deficiente mental, basicamente demasiado burro para ensinar. A sua mãe, compreensivelmente furiosa, tirou-o da escola e decidiu educar o menino em casa. Acontece que a mãe sabia mais. O cabeça oca de um professor é o prolífico inventor da humanidade. Toma essa, sistema educacional. 12. Dr. Benjamin Rush, sangria e cadeiras de terror. Conheça o Dr. Benjamin Rush, um pai fundador, signatário da Declaração de Independência, e um homem cujas ideias médicas eram, para dizer o mínimo, aterrorizantes. Dr. Rush era um crente apaixonado, quase fanático na sangria. Com febre, sangrá-los, sentindo-se um pouco louco, sangrá-los mais um pouco. Ele pensava que a maioria das doenças vinha de muito sangue, mas sua pièce de résistance, de dispositivos médicos questionáveis, era a cadeira tranquilizadora. Esta não era uma poltrona reclinável confortável. Pacientes, muitas vezes com doenças mentais, eram amarrados nesta engenhoca, suas cabeças fechadas em uma caixa, incapazes de se mover ou ver, às vezes por dias. O objetivo era reduzir a entrada sensorial e acalmar eles. Parece mais um dispositivo de tortura medieval. Obrigado,
mas vou ficar com 2 sanguessugas e ligar para você de manhã. Ou não. 13. Abraham Lincoln. Sistema de trocas em salões. Antes de ser o honesto Abe, salvador da União e emancipador de escravos, Abraham Lincoln era um barman e coproprietário de um salão bastante rústico em Illinois, chamado Barry and Lincoln. E quando digo rústico, é para valer. Dinheiro em espécie era muitas vezes escasso na fronteira, então os clientes frequentemente acertavam suas contas com o que tinham em mãos. Estamos falando de pagamento em galinhas, peles de animais, sabão caseiro, talvez até uma ferradura um pouco usada. Imagine tentar fechar as contas quando seus bens incluem 3 dúzias de ovos e uma pele de gambá. Deve ter sido uma experiência caótica, perfumada e totalmente de fronteira. Dá um novo significado a ativos líquidos. 14. Walt Disney. Hustler de guerra. Walt Disney, o homem que construiu um império sobre sonhos e ratos falantes. Mas mesmo o criador do Mickey tinha uma veia travessa e empreendedora que surgiu cedo. Com apenas 16 anos, ele falsificou sua idade para se juntar ao corpo de ambulâncias da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial na França. E embora ele tenha dirigido uma ambulância, ele também encontrou tempo para alguns bicos criativos. Ele rabiscava meticulosamente desenhos animados por toda a sua ambulância, para o grande desgosto de seus superiores, provavelmente. De forma mais lucrativa, ele adquiria capacetes alemães. Então, os envelhecia artisticamente com buracos de bala falsos e sujeira, vendendo esses souvenirs marcados pela batalha para soldados com um bom lucro. A magia de contar histórias e um pouco de engano teatral estava claramente em seu sangue desde o início. 15. Alexander Hamilton, profeta do apocalipse do furacão. Alexander Hamilton, brilhante, ambicioso e o arquiteto do sistema financeiro americano. Mas como este imigrante órfão do Caribe sequer chegou à América? Bem, aos 17 anos, vivendo em Saint Croix, um furacão massivo devastou a ilha. Hamilton escreveu uma carta descrevendo a tempestade. Mas esta não era uma carta qualquer. Era um relato surpreendentemente florido, intensamente dramático, quase apocalíptico, cheio de fervor religioso e imagens vívidas de destruição. Foi tão exagerado que os líderes locais ficaram chocados. Eles ficaram tão impressionados, ou talvez ligeiramente aterrorizados com sua intensidade, que juntaram dinheiro para enviar este jovem escritor prodigioso, possivelmente desequilibrado, para a América do Norte para uma educação. Talvez eles apenas quisessem tirar o profeta adolescente da desgraça de sua ilha antes que ele começasse a prever gafanhotos. 16. George W. Bush, líder de torcida descontrolado. Antes de ser comandante em chefe, George W. Bush foi líder de torcida principal. Sim, na prestigiada Phillips Academy em Andover, Dúbia liderava o ataque com pompons e entusiasmo. Mas isso não era uma torcida comum e saudável. Relatos sugerem que o jovem Bush era conhecido por suas rotinas extremamente enérgicas, às vezes totalmente bizarras e frequentemente provocadoras. Estamos falando de cantos de torcida inventivos que beiravam o escandaloso, incorporando adereços como galinhas de borracha, e travessuras tão exageradas que a administração da escola supostamente ameaçou dissolver toda a equipe de torcida em várias ocasiões. Claramente, um homem destinado ao palco público, de uma forma ou de outra. 17. Barack Obama. Tata, o macaco cleptomaníaco. Barack Barry Obama, o 44º presidente calmo, tranquilo e sereno. Mas sua infância na Indonésia apresentou um membro da casa bastante menos composto. Um macaco de estimação chamado Tata. Agora, Tata não era algum companheiro adorável, Disneyficado. Ah, não. Tata era aparentemente uma ameaça local, notório por roubar frutas e até roupas dos vizinhos. Um cleptomaníaco primata de verdade. E em uma lição inicial formativa, ainda que ligeiramente dolorosa,
sobre encontros imprevisíveis, Tata uma vez mordeu o jovem Barry no dedo. Talvez tenha sido ali que ele desenvolveu sua famosa imperturbabilidade. Se você consegue lidar com um macaco ladrão e mordedor, a selva política de Washington, D.C. é provavelmente um passeio no parque. 18. Henry Ford, o assassino de relógios. Henry Ford, o homem que colocou a América sobre rodas, o pai da linha de montagem. Mas antes de revolucionar a manufatura, ele estava travando uma guerra de um menino contra relógios. Como adolescente, Ford era completamente obcecado por relógios. Não colecioná-los, veja bem, mas desmontá-los. Ele pegava todos os relógios que conseguia, de amigos, vizinhos, estranhos desavisados, e os desmontava meticulosamente. A parte da remontagem? Essa era menos bem-sucedida. Ele frequentemente os melhorava, a ponto de uma disfunção completa e terminal. Seu primeiro emprego remunerado, ironicamente, foi como relojoeiro. Só se pode imaginar suas primeiras avaliações de satisfação do cliente. Seu relógio está consertado. Ele não mostra mais as horas, mas olhe para essas engrenagens extras que encontrei. 19. Howard Hughes, voos de torta e sutiãs personalizados. Howard Hughes, bilionário, aviador, cineasta e, eventualmente, um dos excêntricos mais famosos da história. Sua excentricidade não foi um desenvolvimento tardio. Ela estava lá desde o início. Em seus dias mais jovens e públicos, ele uma vez comprou todos os assentos de um voo comercial. Por quê? Para que pudesse transportar um tipo específico de torta que ele gostava de uma cidade para outra, sem que fosse perturbada ou, que o céu o proíba, esmagada. Depois houve sua incursão na engenharia de lingerie. Para seu filme O Proscrito, estrelado por Jane Russell, Hughes, um piloto qualificado e designer de aeronaves, projetou pessoalmente um sutiã especial, altamente complexo e cantilever para acentuar seus atributos, usando seus princípios de engenharia aeronáutica. Porque é claro que ele fez. Apenas o melhor para a torta e o busto. 20. Dr. John Harvey Kellogg, o rei do cereal anti-masturbação. Dr. John Harvey Kellogg. Você conhece o nome dele da caixa de cereal. Mas o homem por trás dos Corn Flakes era menos um visionário do café da manhã e mais um cruzado fanático da saúde com algumas ideias verdadeiramente únicas. Ele acreditava fervorosamente que a maioria dos males da sociedade, particularmente o temido pecado da autopoluição, sim, ele se referia à masturbação, poderia ser curada por uma dieta branda e abstinência sexual extrema. Seus flocos de milho insipidamente simples foram literalmente projetados para conter os desejos carnais. Seu sanatório Battle Creek era um templo para essas crenças, promovendo enemas diários. Ele inventou várias engenhocas para isso, duchas de iogurte e uma vida livre de sabor e diversão. Faz você olhar para aquela tigela de cereal um pouco diferente, não faz? 21. Martin Luther King Jr., uma mudança de nome para a história. O líder icônico do movimento pelos direitos civis, um homem cujo discurso "Eu tenho um sonho" ecoa pela história. Mas Martin Luther King Jr. não nasceu de fato. Martin Luther King Jr. Seu nome de nascimento era Michael King Jr. Seu pai, também um pastor batista chamado Michael King, ficou tão profundamente inspirado pelo legado do reformador protestante alemão Martin Luther após uma viagem à Alemanha em 1934 que decidiu mudar seu próprio nome e, então, o nome de seu filho de 5 anos. Uma mudança aparentemente pequena, mas que imbuiu o jovem Michael com um nome que se tornaria sinônimo de coragem e mudança transformadora. Fale sobre honrar um homônimo. 22. Dolly Madison, heroína de espartilho de 1814. Dolly Madison, esposa do presidente James Madison, é frequentemente lembrada como uma anfitriã charmosa e uma primeira-dama que definiu estilo. Mas por baixo das pérolas e da graça social, havia um núcleo de pura e inalterada audácia.
quando os britânicos estavam literalmente queimando Washington, D.C. até o chão durante a Guerra de 1814. Com explosões sacudindo a Casa Branca, Dolly não apenas fugiu. Ah, não. Ela se recusou a sair até ter supervisionado pessoalmente o resgate do enorme e icônico retrato de George Washington, de Gilbert Stuart. Estamos falando de lutar para tirar uma pintura gigante de sua moldura de espartilho, enquanto a capital pegava fogo ao seu redor. Isso sim que eu chamo de preservar a história sob pressão. 23. Joshua Norton, Piapurion, o imperador do povo de São Francisco. Nos anais da história americana deliciosamente excêntrica, poucos brilham tão intensamente quanto Joshua Norton Primo. Um especulador de arroz falido na São Francisco do século XIX, Norton um dia teve uma ideia brilhante. Ele se declarou Norton Pipenumui, imperador dos Estados Unidos, e, para completar, mais tarde, protetor do México. A parte realmente bizarra, os cidadãos de São Francisco em grande parte apenas aceitaram. Jornais locais imprimiram seus decretos imperiais, que incluíam a dissolução do Congresso dos Axanisnauantua. Algumas lojas aceitavam sua moeda impressa por ele mesmo. Teatros reservavam um assento para ele. Ele se tornou uma figura local querida. Ele era louco? Provavelmente. Ele estava prejudicando alguém? Na verdade, não. Ele era apenas um homem que decidiu ser um imperador, e uma cidade que decidiu entrar na brincadeira. Deus abençoe a velha e estranha São Francisco. 24. John Quincy Adams, nados nus em emboscada jornalística. John Quincy Adams, o sexto presidente dos EUA, era um homem de intelecto, diplomacia e uma rotina matinal bastante revigorante. Ele era conhecido pelos seus frequentes e alegadamente bastante nus nados matinais no rio Potomac. Chuva ou faça sol, JQA estava a fazer as suas braçadas ao natural. De acordo com uma história popular, e possivelmente apócrifa, mas demasiado boa para não partilhar, uma jornalista persistente chamada Anne Royal, que tentava conseguir uma entrevista com ele há semanas, finalmente o encontrou a meio do seu nado. Ela então alegadamente pegou nas suas roupas da margem do rio e sentou-se nelas, recusando-se a sair dali até que ele concordasse em responder às suas perguntas. Isso sim é o que se pode chamar de jornalismo incisivo, ainda que ligeiramente coercivo. 25. Martha Mitchell, a Cassandra de Watergate. Martha Mitchell, esposa do procurador-geral de Nixon, John Mitchell, era uma beleza sulista extravagante e franca que adorava os holofotes. Mas quando ela começou a insinuar publicamente negócios obscuros dentro da administração Nixon, antes que Watergate realmente rebentasse, ela foi descartada como uma bêbada, uma histérica, uma pessoa imprevisível. Eles tentaram silenciá-la, desacreditá-la, e até alegadamente a drogaram, e a mantiveram presa contra a sua vontade num quarto de hotel na Califórnia, para impedi-la de falar com a imprensa. O sistema a retratou como louca. A reviravolta? Tudo o que ela estava a dizer, todas aquelas acusações loucas, revelaram-se horrivelmente verdadeiras. Ela foi a Cassandra de Watergate, gritando a verdade enquanto todos a chamavam de louca. A história, eventualmente, provou que ela estava certa. 26. Andrew Johnson, o encantador de ratos da Casa Branca. Andrew Johnson, o 17º presidente, que assumiu o cargo após o assassinato de Lincoln e enfrentou um processo de impeachment, não era um homem popular. Isolado e sob imensa pressão política, ele encontrou companhia num lugar bastante incomum, com uma família de ratos brancos que se tinha instalado no seu quarto na Casa Branca. Relatos dizem que Johnson deixava comida para eles, falava com eles e encontrava uma estranha espécie de consolo na sua presença minúscula e apressada durante uma das presidências mais tumultuosas da história americana. Quando os seus índices de aprovação estão no fundo do poço, talvez até um rato seja melhor companhia do que o Congresso. 27. Buckminster Fuller,
o registrador de vida de 15 minutos. Buckminster Fuller, inventor da cúpula geodésica, visionário, futurista e um homem que claramente tinha muito tempo livre, ou pelo menos estava determinado a registrá-lo. Durante 2 anos seguidos, de 1915 a 1917, Buck empreendeu um experimento pessoal incrivelmente bizarro e exigente que chamou de cronoficheiro Dymaxion. Ele documentou meticulosamente a sua própria vida. Tudo o que comia, dormia, lia, pensava, todos os que conhecia, em intervalos de 15 minutos, a cada 15 minutos. O objetivo? Ver se, ao registrar rigorosamente a sua existência, ele conseguiria descobrir padrões subjacentes na vida humana e otimizar a sua própria. O registro resultante tinha, segundo relatos, 270 pés de comprimento. Isso não é um diário, é um pergaminho de autovigilância obsessiva. 28. Hattie Green. A loucura avarenta da bruxa de Wall Street. Conheça Hattie Green, a bruxa de Wall Street. Na Era Dourada, ela era a mulher mais rica da América, uma gênio financeira que acumulou uma fortuna colossal. E era também, muito possivelmente, o ser humano mais mesquinho que alguma vez pisou a Terra. A sua avareza patológica era lendária. Dizia-se que ela usava o mesmo vestido preto até que este se desfez literalmente. Ela comia aveia fria para economizar nos custos de aquecimento. Ela passava horas a procurar um selo postal perdido. Mas, tragicamente, o seu filho Ed perdeu a perna por amputação porque Hattie, na sua busca por cuidados médicos gratuitos, atrasou o tratamento por tanto tempo que a gangrena se instalou. Ela tinha milhões, mas vivia como uma miserável, prisioneira da sua própria avareza inacreditável. 29. Samuel Clemens Mark Twain, o aprendiz de impressor fugitivo. Antes de ser Mark Twain, o célebre autor de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ele era o jovem Samuel Clemens, um aprendiz de impressor irrequieto. E ele odiava isso. Ele detestava o trabalho tedioso, entrava em conflito com o seu mestre e sonhava com aventuras muito além da tipografia. Então, o que ele fez? Ele fugiu. Repetidamente. Uma das suas fugas levou-o até a cidade de Nova York, um jovem a tentar encontrar o seu caminho no mundo, muito antes de encontrar a sua voz como o maior humorista da América. Isso apenas mostra que, por vezes, o caminho para a grandeza literária começa com um desejo desesperado de fugir da composição tipográfica. 30. Belle Starr, os primórdios fashion da Rainha Bandida. Belle Starr, a notória Rainha Bandida do Velho Oeste americano. Uma figura envolta em lendas e ligada a foras da lei como Jesse James. Mas antes de andar com gangues e fugir de perseguições, Mira Maybelle Shirley, o seu nome verdadeiro, tinha aspirações que eram menos de mente criminosa e mais de boneca da moda vitoriana. Mesmo quando a sua família passava por dificuldades financeiras, a jovem Belle era, segundo relatos, obcecada por roupas finas, particularmente vestidos caros de veludo e chapéus elegantes adornados com plumas de avestruz. Ela sonhava com uma vida de luxo e requinte, muito diferente dos trilhos empoeirados e da existência turbulenta que a esperava. Até mesmo futuros foras da lei, ao que parece, podem ter uma queda pela alta costura. 31. Comedor de fígados. Johnson, o homem da montanha vingativo. Agora, uma história saída diretamente das lendas de fronteira mais sangrentas e inacreditáveis. Jeremiah, comedor de fígados, Johnson. Este homem da montanha maior que a vida supostamente embarcou numa vendeta de décadas contra a tribo Crow, depois de eles terem, alegadamente, matado a sua esposa nativa americana. A lenda? Que ele matou mais de 300 guerreiros Crow e, como um macabro cartão de visita e um aviso aos outros, arrancava e consumia os seus fígados. História verdadeira? Provavelmente muito embelezada, se não inteiramente fabricada.
Mas o facto de um apelido tão horrível ter pegado e de as pessoas terem acreditado nele diz-lhe tudo o que precisa de saber sobre a realidade brutal e encharcada de mitos do oeste americano. E também, talvez seja melhor deixar de lado o fígado com cebola por um tempo. 32. George Eastman, o fundador da Kodak, obcecado por elefantes. George Eastman deu-nos a Kodak e levou a fotografia às massas com a câmera Brownie. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Um verdadeiro inovador. Mas depois de alcançar imenso sucesso e riqueza, Eastman desenvolveu uma obsessão bastante grandiosa: elefantes. Especificamente, caçá-los. Ele financiou expedições luxuosas e demoradas à África, não principalmente para fotografia de vida selvagem, mas para abater o maior elefante-touro que conseguisse encontrar. Ele estava completamente consumido pelo desejo de trazer para casa um colossal troféu de paquiderme. É uma estranha justaposição. O homem que ajudou a democratizar a captura de imagens da vida também era impulsionado por um desejo intenso de acabar com a vida de uma das suas criaturas mais magníficas. Clickbang. 33. Orson Welles, o brincalhão radiofônico do pânico marciano. Muito antes de dirigir obras-primas cinematográficas como Cidadão Kane, um Orson Welles de 23 anos realizou uma das maiores e mais aterrorizantes partidas da história da mídia. Na noite de Halloween de 1938, o seu Mercury Theatre on the Air transmitiu uma adaptação radiofônica de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Mas ele fê-lo no estilo de uma reportagem de notícias ao vivo, completa com correspondentes no local e entrevistas de especialistas detalhando uma invasão marciana de Nova Jersey. Foi tão realista, tão convincente, que causou pânico generalizado. Milhares de americanos acreditaram genuinamente que extraterrestres estavam a atacar. Pessoas fugiram de suas casas, congestionaram linhas telefônicas e prepararam-se para o fim do mundo. Tudo graças ao gênio travesso de um jovem Orson Welles, provando que, por vezes, as histórias mais inacreditáveis são aquelas que contamos a nós mesmos. Então, da próxima vez que passar por uma estátua de mármore ou abrir uma caixa de cereais, lembre-se: esse herói pode ter casado com a sua prima, lavado os pés numa sanita ou fingido a sua própria morte apenas para ver quem chorava. Agora, aqui está a verdadeira questão. Que factos absurdos os futuros historiadores irão descobrir sobre nós? Deixe as suas previsões mais loucas, mais seguras para o trabalho, nos comentários. Estamos a construir a cápsula do tempo mais estranha no YouTube. E ei, se isto o fez rir, ofegar ou gritar, não pode ser para o seu ecrã. Clique nesse botão de subscrever como se ele lhe devesse dinheiro. A sério, estamos apenas a começar, e a sua subscrição significa o mundo neste momento. Fique por perto, só vai ficar mais estranho a partir daqui.